Olá a todos. Na semana passada nós vimos aí a preparação para o retorno à Terra da mãe do André Luiz. E hoje a gente vai ver o capítulo 47, que é a preparação do retorno da mãe de Lísias, que é a Dona Laura. Que é ali a Dona Laura é quem recebeu, se hospedou o André Luiz na casa dela. O André Luiz ficou muito amigo de Lísias, que era um enfermeiro, e a Dona Laura é a mãe de Lísias. Então o capítulo se chama A Volta de Laura, que é o capítulo 47 do livro Nosso Lar. Vamos lá. Então André Luiz dizendo: não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo da sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes, e as flores pareciam mais belas. Então vejam que a Dona Laura vai se preparar para voltar à Terra e houve uma comemoração ali na casa dela, não é? Então, assim como aqui na Terra, às vezes alguém vai viajar, né? Alguém se muda de casa, de cidade, de país, os amigos se reúnem ali numa festa de despedida. A gente vai perceber isso acontecendo também. Várias famílias visitando a casa da Dona Laura nessa festa, como se fosse uma festa de confraternização. E é interessante que ela fala, em dado momento, que entregaram uma notificação do tempo global de serviço na colônia. Porque vejam lá, nós temos os registros de tudo que foi feito, das horas de trabalho, né? Então, quando se fala que entregou a notificação do tempo global de serviço em nosso lar, a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, é justamente essa contagem, né? Esse histórico, como se cada um de nós tivesse ali uma ficha, um prontuário de qual foi o nosso processo ali de amadurecimento, quais foram as nossas atividades. Então André Luiz continua dizendo: numerosas famílias foram saudar a companheira, que estava prestes a regressar à terra. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Vejam que a maioria das pessoas passava por ali, a cumprimentava, saudava, agradecia e ia embora. Mas os mais íntimos, como aqui na Terra, os mais íntimos ficam até mais tarde ali, numa conversação sadia, agradável. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Aqui mais circunspecta, mais pensativa, mais quietinha e mais grave no sentido de mais séria, né? Então a senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais séria, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Ou seja, ela estava fazendo um certo esforço para corresponder a todo aquele estímulo, né? Aquele otimismo, aquele entusiasmo. Estava ali mais quase triste ali, né? muito reflexiva. Repleta a sala de estar, a mãe de Lísias explicava aos representantes do departamento: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. Olha outro ponto interessante. Ela diz: olha, daqui não devo demorar mais de 2 dias para voltar para a Terra, porque eu passei pelo serviço de preparação de esclarecimento, onde eu já estou ali apta para voltar. Então, a volta para a Terra, para quem está do outro lado, não é um mecanismo automático. Assim, nós passamos até por uma preparação, de forma geral,
passamos por uma preparação, como ela passou aqui do esclarecimento, né, vendo ali quais seriam os desafios, né, que ela enfrentaria aqui na Terra, combinando ali muitas vezes até que corpo a gente adotaria aqui, né, isso de maneira geral, porque há reencarnações que o espírito não tem essa maturidade para participar tão ativamente das suas escolhas aqui na Terra. Mas ela, pela condição que a gente vai perceber, ela tinha ali essa liberdade, né? Ela tinha essa preparação ali detalhada, minuciosa, para que ela pudesse voltar para a Terra. E ela diz, com um olhar triste, ela concluía, como vê, estou pronta. O interlocutor, né, tomou uma expressão de sincera fraternidade e disse, espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então vejam que ele fala aqui, espera que ela se encontre animada, porque é um privilégio ali uma pessoa voltar aqui para a Terra com tantas e tantas horas, milhares de horas ali, de serviço a favor dela, né? E não é qualquer um que tem isso, né? Que volta para cá com tantos créditos, né? Com tantas horas ali de dedicação. Então ele fala, espero que você esteja animada, porque é uma glória, né? É um privilégio estar ali na sua condição. E ela diz a ele, tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheça que meu esposo me precedeu no enorme esforço, que os filhos amados serão meus amigos de todo o instante. Contudo, então vejam que aqui nesse contudo e as reticências, há uma dúvida, uma preocupação dela. Então ela fala que tudo reconforta ela de fato, ela tantas horas de serviço em nosso lar, que o esposo estaria lá, que ele já tinha partido, ele já estava na Terra, que os filhos também estarão ao lado dela lá na Terra, mas ela mostra aqui uma preocupação, um certo desconforto. E aí o Genésio, que era o ministro que estava falando com ela, diz, ora, não se deixe levar por conjecturas, né, por preocupações. Precisamos confiar na proteção de Deus e em nós mesmos. Veja que ponto importante. Nós precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Então não basta só confiar na proteção divina, porque Deus confia em nós. Mas existe uma parte que é nossa, que ninguém pode fazer. Então nós temos que acreditar, temos que ter ali o pensamento voltado ali à realização, não é? Porque ainda que o mundo inteiro desejasse o nosso bem, que o mundo inteiro nos apoiasse, que Deus esteja ali ao nosso lado, que Jesus esteja ao nosso lado, não basta confiar, há de se confiar na nossa capacidade, na nossa iniciativa para efetivar aquilo que nós desejamos, planejamos. Assim como não basta só confiar em nós e não confiar em Deus, porque nós não agimos sozinhos. Nem tudo ali está nas nossas mãos, nem tudo vai acontecer conforme o planejado, não é? Então, nós temos que confiar em Deus e em nós mesmos. Temos que confiar em nós mesmos e confiar em Deus. E o Genésio, que é o ministro, continua dizendo, o manancial da providência é inesgotável. Vejam, o manancial da providência é inesgotável, né? Os recursos ali de Deus, eles são inesgotáveis, né? Porque Deus é perfeito, né? Então, ainda que a gente não compreenda isso, um dia nós vamos ter muito claro que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que aconteceu, ainda que não fosse o mais agradável, foi ali para o nosso bem, né? E ele diz ainda, é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam uma paisagem física como um exílio amarguroso. Vejam, é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam uma paisagem física como um exílio amarguroso, porque às vezes nós encaramos
a nossa estadia aqui na Terra como uma prisão, né, como um exílio. E ele fala, cuidado, mudemos ali o nosso olhar. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito, né, de sucesso. Então ele estava de tal maneira pensando ali no risco do fracasso, né, que ele fala para ela, mentalize as possibilidades de êxito. Porque um espírito dessa estatura, dessa experiência, a gente poderia pensar, não, ela vai vir e vai vir de uma maneira muito tranquila, né? Mas justamente por ter essa maturidade, esse grau de responsabilidade, ela sabe, né, das distrações que eventualmente a vida pode apresentar, dos desafios, né? Às vezes a pessoa chega aqui muito preparada, mas ela se deslumbra ali com a projeção no mundo, com o sucesso, com a vida material e corre o risco de se desviar um pouco do grande objetivo da vida. É claro que nós estamos no mundo material, nós podemos usufruir daquilo que a matéria nos oferece, mas o objetivo central, o propósito da vida, ele é muito maior do que usufruir, né? Então ele diz ainda, além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Olha que interessante. Ele, como se ele dissesse, você pode contar com a gente, né? A gente não vai estar tão longe do ponto de vista vibratório, porque mesmo em planos diferentes, ela voltando para a Terra, e esses amigos em nosso lar, eles vão estar ligados pelo pensamento. Isso nos faz pensar o quanto é importante a nossa ligação, a nossa conexão com o nosso espírito protetor, com aqueles que estão do outro lado e podem estar ligados a nós ali pelo pensamento. Então esses relatos aqui vão fortalecendo nela esse auxílio, esse amparo para que ela alimente o otimismo. Ele ainda diz, pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil, né? Então que o pensamento de que ela vai ajudar muitas pessoas queridas, que isso também seja mais um estímulo para ela, né? E ele fala, pondere na glória imensa de ser útil, né? De poder ali participar do processo de crescimento de pessoas que ela ama, né? Então vejam que para esses espíritos não há uma preocupação exclusiva com o próprio bem, né? São espíritos que sentem alegria, eles sentem prazer em poder ali ajudar alguém, né? Então eles não podem mudar a vida da pessoa, assim como a espiritualidade não pode mudar a nossa. Mas a palavra já diz ajudar, né? Que não significa resolver. E para ela, ser útil, o ministro Genésio diz a ela, isso já seria ali uma glória imensa, né? E a senhora Laura ali, então, vejam que sai desse momento ali de uma preocupação, de uma certa introspecção, né, quase uma tristeza, né? E depois que ela ouve ali essa conversa ali do ministro Genésio, ela vai repensar, né? Então ela diz, eu tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros a fim de me manter vigilante nas lições aqui recebidas. Olha que ponto interessante. Ela fala, eu tenho pedido para que as pessoas orem por mim, né? Para que essas lições todas se mantenham vivas ali na minha mente, no meu coração, para que eu não me perca ali quando voltar à Terra. Eu bem sei que a Terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo que alimenta os homens. Então vejam que o mesmo Sol que ilumina o nosso lar é o mesmo Sol que ilumina aqui a Terra, porque nosso lar está muito próximo da Terra, né? É uma coluna que está ali acima da cidade do Rio de Janeiro. Então esse mesmo Sol que nos alimenta agora, que nos aquece, é o mesmo Sol que eventualmente agora pode estar ali iluminando uma pessoa da nossa família que eventualmente partiu e que esteja ali em nosso lar, né? Então ela diz, basta recordar que o nosso Sol, né, que
é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, eu tenho receio que aquele ouvido, que aquele esquecimento temporário em que nós nos precipitamos. Então vejam, receio de esquecer ali tantas lições, tantos aprendizados. Sinto-me como enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, não mais me incomodam, mas eu conservo as cicatrizes. Olha que analogia interessante. Ela se sente como uma pessoa doente que tinha feridas, que as feridas foram curadas, que elas não doem, mas está ali a cicatriz, lembrando ela, olha, cuidado, Cuidado, porque se você volta com antigos comportamentos, essas feridas podem aparecer novamente. Então elas não doem mais, mas as cicatrizes estão ali para lembrá-la, Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Então vejam ali que a preocupação dela é que ela não volte ali nos antigos erros quando voltar à Terra. Mas a gente vai continuar então esse tema na semana passada, que traz ali um grande aprendizado. Como é a preparação de um espírito aqui mais maduro, mais consciente, Que nem sempre eles vêm ali com completa tranquilidade, não. Eles têm ali os seus receios, porque sabem que há grandes aprendizados que eles já colheram, mas sempre há o risco ali da falha, do descuido, tá? Mas continuamos na semana que vem. Deus nos ampare e nos fortaleça.